Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Paz do Senhor, meu nome é Ronaldo, sou de Londrina, Paraná. Gostaria de saber por que o evangelho que é pregado hoje no Brasil, mesmo sendo um evangelho fraco, sem base bíblica, atrai tanta multidão. A paz do Senhor seja com todos nós. Irmão Ronaldo, isso é predito na Bíblia, que maior parte das igrejas mentirosas vai ter muitos seguidores. Muitos. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Irmão Rodel, por favor. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que trarão secretamente heresias destrutivas, negando até o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É claro, né, irmão Ronaldo? A palavra, se nós vamos investigar, 2:1, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que trarão secretamente heresias destrutivas. Eles vão pregar heresias, doutrinas destrutivas. Não vem do Senhor. Por causa disso, eles vão negar, negando até o Senhor que os comprou. Irmãos, como negar nosso Senhor Jesucristo? De acordo com o Espírito da Bíblia, em qual maneira um pastor ou uma pessoa pode negar nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ler em 12:48 de João. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Há pastores em nosso tempo que está negando nosso Senhor, não instruindo ou pregando a mesma palavra do Senhor, mas inventando heresias destrutivas, de acordo com o apóstolo Pedro. Por isso temos certeza que as igrejas que eles edificaram são igrejas falsas, não 100% baseado na palavra de nosso Senhor, porque eles negam nosso Senhor, negam no sentido de eles estão instruindo, ensinando palavras, doutrinas que não vêm de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado na Bíblia como heresias. Mas o que é maravilhoso, irmãos, né? Muitos seguirão as suas dissoluções. Sabe o que significa dissoluções na Bíblia? Que muitos vão seguir as dissoluções deles. Vamos ler em 2 Tessalônicas 2:11. Por esta causa, Deus enviará a eles grande ilusão, para que creiam na mentira. É mentira. A desilusão dele é mentira. Vamos ler em outra tradução da Bíblia, porque em Bíblia antiga a palavra usada é ilusão, né? Vamos ler tudo, irmão Rodel, para termos ideia como eles traduziram a Bíblia em português. Vamos ler. Sim, irmão Eli. JFA Revista e Atualizada. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro,
para darem crédito à mentira. Erro, as dissoluções deles, chamado como heresias destrutivas, são mentiras, né? Outra tradução. JFA atualizada. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Outra tradução. JFA corrigida. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. A maior parte das Bíblias portuguesas usa a operação do erro, né? Mas em grego original a palavra planei é usado, que significa fraudulência. Isso é o que é maravilhoso, irmão Ronaldo. Incrível, porque é mentira, erro, dissolução, porque muitos estão seguindo eles. Talvez isso é o que está no pensamento do irmão Ronaldo. Porque mesmo que não tem base bíblico, ele está convertendo muitos membros, milhares, talvez milhões. Católico é bilhões. Por quê? É revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas que creram na mentira. Por quê? Vamos ler em 3:19 de João. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Os amantes da trevas, as pessoas que amam trevas do que a luz, a razão pelo qual eles preferem trevas que a luz, porque as obras deles eram más. Né? A igreja fundada por homem é um símbolo das trevas, debaixo do poder de Satanás. É símbolo das trevas. Erro, engano, né? Mentira, símbolo das trevas. Os que fazem mal, naturalmente querem fazer isso nas trevas. Irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli, escondido. Muitas obras do diabo é feito nas trevas. Por quê? De novo, irmão Rodel, e vamos continuar para descobrir a razão de ser. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É muito claro a razão pelo qual as pessoas que amantes das trevas estão preferindo, escolhendo o lado das trevas, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque tem igrejas que não reprova o mal. Você é livre. Simplesmente você é livre. Qualquer coisa que você quer fazer nas igrejas erradas, pode. Não tem expulsão, né? Não tem disciplina. So long as you are giving your contributions to them. Contando que você ainda esteja dando suas contribuições a eles. Porque o que eles estão fazendo é negócio. Negócio só. Não para trazer os homens na luz, mas para esconder eles nas trevas. Porque a igreja errada é símbolo das trevas, né? Lugar que é muito, muito bom para os que fazendo o mal. Porque ninguém vai reprovar você numa igreja errada.
vícios, concupiscências maus dos homens, da carne, concupiscência dos olhos, né? Todas as coisas más na vida não é reprovado dentro da igreja das trevas. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque as líderes das igrejas das trevas não reprovam obras más, não. 1:32 de Romanos, irmão Rodel. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Os líderes das igrejas das trevas, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que o fazem. O que se chama em espanhol todo passa. Consentidor de mala fé. Todo passa. Não tem proibição nenhuma. Você pode permanecer nas igrejas deles sem problema de ser reprovada ou corrigida. Você pode ver na maneira que você quer de viver. Né? Não tem proibição. Por isso, eles têm muitos membros, bilhões deles. Isso não é um mistério. É revelado na Bíblia, porque uma igreja falsa tem muitos membros. Outra razão vamos ler 7:13 de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Comparando as igrejas más ou erradas à igreja verdadeira. Os membros de igrejas erradas têm numerosos membros do que a igreja verdadeira, porque a razão pelo qual está acontecendo esta maravilhosa coisa nosso Senhor Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Você percebeu, irmão Ronaldo? Tem mais razão que nós podemos descobrir na Bíblia, porque as igrejas falsas têm mais numerosos membros do que a igreja verdadeira que está na Bíblia. Por quê? Vamos ler. Tem poder que opera entre eles. Tem poder. Né? Vamos ler. 49 de Salmos, versículo 14. A palavra de Deus diz: como ovelhas, são arrebanhados ao Senhor. A morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por habitação. Irmãos, sabe o que significa Seol? É sepulcro em português, né? Sepulcro não tem teste. Qualquer um pode entrar no sepulcro, sabe, irmão Odel? Sim. Todo mundo é bem-vindo. Irmão Edson, você está comigo? Sim, irmão, ele não tem
Pode dizer, não tem dificuldade alguma, não, ele não vai testar você não precisa realizar algo para ir ao sepulcro. É automático, é fácil. Isso é de acordo com a palavra de Deus na Bíblia. Provérbios 30:15. Vamos ler. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que nunca dizem basta. O Seol, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Tem quatro coisas que não diz basta, né? They are welcoming everything. Irmão. Eles dão as boas-vindas, né? Eles recebem a tudo, todos. De acordo com o versículo 16, o Seol, o sepulcro. O sepulcro não diz basta. Não. Se você quer, tem sempre sepulcro. Né? A madre estéril não pode dizer basta. Né? A terra que não se farta de água, como em deserto, né? Não diz basta. O fogo que nunca diz basta. Quatro coisas. As falsas igrejas é como Seol, como sepulcro que não diz basta. Não tem como quando você vai entrar no aeroporto, tem muitas restrições, irmão Edson, né? Sim. Entrar no aeroporto para viajar pelo avião, né? Tem muitas restrições. Não todo pode entrar, né? Mas o sepulcro não diz, basta. Não. Sempre aberto o sepulcro. Como também as igrejas, como sepulcro, as igrejas das trevas, né? Todo é bem-vindo. Tudo bem-vindo. Por isso a palavra em Salmos, como ovelhas são arrebanhados ao Seol ou sepulcro. Seol é palavra hebraica. Em português significa sepulcro. Como ovelhas são arrebanhados ao sepulcro. Morte os pastoreia. O pastor deles é morte. Este morte é o morte que está sentado no cavalo amarelo. Vamos ler em Apocalipse 6:8. E olhei, e eis cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E morte. O Hades, o sepulcro, seguia com ele. Este morte é o pastor deles. A igreja deles é Hades, o Seol, o sepulcro. Lembra a palavra de nosso Senhor ao Pedro, em 16:18, irmãos brasileiros? Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, o Seol, o sepulcro, não prevalecerão contra ela. As igrejas falsas, inimigo da igreja verdadeira que Cristo edificou, é chamado na Bíblia Hades. Sabe, irmão Odeu? Agora, irmão, ele sim. Né? Hades é símbolo das igrejas falsas que não pode prevalecer contra a igreja verdadeira que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Entender isso, irmãos brasileiros? Né? Edificarei a minha igreja e as portas do Hades. Hades é sepulcro, porque a palavra Hades é grego, né? A palavra Seol é hebraico, traduzido em português é sepulcro. As igrejas más
falsas igrejas são chamadas como Hades. Estas igrejas falsas não podem prevalecer contra a igreja verdadeira. Você tem ideia agora, irmão Rodel, né? Sim, irmão Eli. Porque muitos são membros das igrejas falsas, porque como sepulcro não basta. Eles querem muito, 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 muito. Não tem checkpoint. Sabe o checkpoint, irmão Edson? Sim, eles não têm ele quer dizer o ponto de checagem como parado para parar os carros, né? Ou as pessoas de transitarem, que eles fazem uma checagem completa antes de deixar a pessoa passar ou não. As igrejas falsas são sepulcros, ou Hades, ou Seol. E o pastor dele é a morte, que está sentado no cavalo amarelo. De novo, 49, versículo 14 de Salmos. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles. Por isso, esta Seol, ou Hades, o sepulcro, não pode prevalecer sobre a igreja verdadeira na Bíblia. Por isso, como ovelhas são arrebanhados ao Seol, ou na igreja falsa, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles. Retos na igreja verdadeira terão domínio sobre eles, mas eles não prevalecerão contra a igreja verdadeira. Agora você entende, irmão Odel? Sim, irmão Eli. Graças a Deus. Pode ajudar-me? Sim. Vou tentar, irmão Eli. Para a pergunta por que tem muitos que estão indo para as igrejas falsas, né? Este versículo que o irmão Eli tem lido, como ovelhas são arrebanhados ao Seol, a morte os pastoreia. O Seol é simbolismo das igrejas falsas. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 16:18, concernente à edificação da igreja, ele falou assim, agora é claro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja tem inimigo. O inimigo da igreja é a igreja também, igreja falsa, que é chamado Hades na Bíblia. Este Hades, ou Seol em hebraico, ou sepulcro, em termo português que nós conhecemos, né? Significa igrejas falsas que todo mundo é bem-vindo, muito aberto, né? Pode entrar livremente, não tem teste, como o irmão Eli Soriano disse. Você pode fazer qualquer coisa e ainda você pode permanecer, pode entrar nestas igrejas. Isto é o segredo pela qual as falsas igrejas têm muitos membros, porque o sepulcro, o Seol, nunca se sacia, nunca vai dizer basta, irmão Eli. Mas a igreja verdadeira nunca pode ser vencida pela igreja falsa. Na verdade, no mesmo versículo 49:14, como ovelhas são arrebanhados ao Seol, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles. Os retos na verdadeira igreja terão domínio contra aqueles que são arrebanhados ao Seol ou à falsa igreja, irmão Eli. Eles têm pastor, a morte, que está no cavalo amarelo. Por isso, isto mostra a razão pela qual agora é muito fácil crescer em número as igrejas falsas em nosso tempo. Graças a Deus pela esta luz, irmão Eli. Amém. Isso basta para a pergunta do irmão Ronaldo, talvez, né? Acho que mais do que basta. Graças a Deus, irmão Ronaldo, pela sua participação.